0,25 absorveu venda e foi tomando, olha lá, juros 20, o DI 27 subindo 1,8%. Loucura total, mercado comprador, não tem boi. Na hora que abriu ali, eu já tinha comentado, né? O mercado é mais comprador, não tem jeito. Agora, a questão é achar um lugar. Deu aquela quedinha ali, começou a absorver, a XP colocou lote escondido, o mercado foi pra fúria pra cima do lote. E olha que interessante, que tentam dar umas defesas na venda aí no meio do caminho, mas o mercado normalmente absorve e tá segurando até que bem, né? O 30 aí virou um ponto de referência, inclusive por conta disso. Agora tem que tomar cuidado com o pai lá, Roberto Campos Neto, né? Daqui a pouco ele vem dando uma porrada aí. Porque, lembra, isso foi importante para o dólar cair, essa mensagem dele, né, de que poderia atuar de forma mais ampla. Se bem que não tá disfuncional tanto, né? Vamos ver, não, tá bem estranho, se for ver. Se bem, vocês perceberam que muitas vezes o movimento do real acentua o movimento do rende sul-africano? Isso é bem interessante. Mas se você for ver na abertura, cesta de moeda emergente estava caindo em torno de 1%. Aqui abriu em 2%. Tem muito a ver com essas questões de usar ativos correlacionados para fazer proteção, né? BRL por ser líquido e tal, toda aquela história. Usam principalmente a lira turca e o rand sul-africano. Isso é bem conhecido até pelo próprio BC. Nos relatórios do BC, às vezes você encontra isso, de câmbio. Bom, deu um pullback ali na VWAP, né? Essas VWAP são bem balizadoras em dias de tendência. Mas por enquanto o mercado andando na compra, acho que não tem muito o que falar de venda, né? É absolutamente loucura. Agora, naturalmente, o cara vai ficando meio encucado com a continuidade do movimento. Mas eu, particularmente, assim, historicamente, sempre foi muito difícil ver a atuação muito na abertura, né? Normalmente fica lá para as 9h50. Louco, Flávio Bolsonaro, o Queiroz vai ser levado de helicóptero para o Rio de Janeiro, tá igual o Lula. Você vê que tem uma troca de lote um pouco mais intensa no 35, mas a coisa tá dando uma aliviada, a ponta mais longa dos juros está começando a cair um pouquinho e devolver um pouco da alta. Então esse é um fator importante. Tá cortando o áudio? Bom, veja que o mercado veio à região de máxima, né? Continua ainda muito pressionado na compra. Deu uma compra no 35, não achou? Deu uma briga relevante ali, né? Naquela região. Mas eu achei que ficaria difícil pôr stop. Tô ficando alerta para se chegar numa região começar a segurar muito, quem sabe até mesmo ver uma inversão. Mas evidentemente tem que ver o fim do movimento em outros, com várias referências, né? O 250, a gente tá indo já para 350, né? 362 é 2,5% de alta. Bom, o que você percebe aqui, de maneira geral, é que, por um lado, o mercado vai tentando defender mais na venda. Só que isso é complicado também, porque vários níveis de preço se tentou efetuar essa defesa
e o mercado absorveu, né. Vejo o mercado indo ali para a região de maior volume, que é o 35 virou maior volume do dia. Caiu meio empurrado, mas ficar ligado que o balanço tá meio grande, né. Lembrando que amanhã, a aula que eu disse que ia ser às 18, vai ter que ser mais cedo, porque eu vou falar dos negócios lá, mais para ter uma referência, né, e como usar o Trid para exportar alguns dados e deixar mais fácil no Excel, até mesmo para ficar mais visual, e precisa do mercado aberto, não dá para fazer com o mercado fechado. Bom, você vê que briga bastante em torno do 35, mas eu tô achando que ele pode andar bem, andar um pouco mais na venda, hein. Depois daquela defesa ali no 45, eu achei que já tá subindo, já meio que querendo virar. Não sei não. Que vocês acham? É, daí tá devolvendo um pouco de prêmio. Talvez. Chamar o Bolsonaro pra interagir aqui comigo. Mandar prender todo mundo. Bom, o mercado tá num balanço bem grande, né? O que torna a leitura bem mais complicada, mas parece que o vendedor ganhou um pouquinho mais de força e que a absorção de venda parou um pouco. Vocês concordam com isso? E a gente vê também os days longos devolvendo prêmio, né? Movimento importante. Ou seja, ó lá, ó lá, ó que safadinho, rompeu. Você vê que veio até a VWAP, né? Aí você poderia pensar, é o trade perfeito? Não. Nessa defesa de venda é meio complicado, né? O vendedor ainda tá. O balanço tá meio ruim também. É, venda tem que pensar bem onde seria feita, né? Talvez na máxima ali, o cara arriscando, poxa, tá começando a pressionar mais na venda, tá absorvendo menos. Porque stop seria atrás da máxima, evidentemente. Mas em outras regiões, talvez batendo no 40, mas precisaria fracionar até a máxima. Não adianta muito não, porque o balanço tá grande, se for tentar entrar em região meio ruim assim, vai tomar stop, vai ficar chateado. Bom, aqui é o maior volume, 35. Particularmente não achei que fosse muito previsível essa esse movimento de compra. Por outro lado, perceba que vai existindo uma defesa bem relevante de venda no 35, marcada por absorção de compra e defesa de fluxo vendedor, né. Mas tá tudo volátil hoje, tá balançando mais do que em dia de terremoto.
Dizer que o mercado tá total sem direcionalidade, né. Tanto o dólar, quanto os juros, quanto o índice, tá tudo uma bagunça agora. É que ainda deve ter hoje alguma declaração polêmica. Você acha que não vai ter? Mas pelo menos o Bolsonaro já passou lá pelo cercadinho hoje. Passou sem falar com ninguém. Porra, tem que colocar lá no Investing. 9h30, Bolsonaro no cercadinho. Aí você já não abre trade, entendeu? Você vê que deu uma absorvidinha aí no 31, né? Um pouco mais dificultoso essa região do 35, estreitando um pouco o balanço. Mercado ficando mais imprevisível para se fazer leitura. Você vê que o volume deu uma boa baixada, né? Pois é, mas hoje a marca de volatilidade tem sido muito registrada, né? Aqui nos mercados. For ver, pô, próprio perfil de juros aí, o mercado deu uma quedinha, agora saiu um pouco de evolução e tal. Hoje realmente tá volatilidade incrivelmente grande. Você vê que o 35 acabou realmente saindo para baixo, né? Aquela leitura de entrou um fluxozinho de defesa ali, mercado tal. Alguém de vocês bateu o 35? Perceba que ao longo do dia é isso, né? Os mercados atuais é difícil falar em tendência. A gente tava falando mercado mais comprador, mercado mais vendedor e aí vai. É isso. Não pode ter time. Olha lá, você vê que a volatilidade é descomunal. O mercado saiu do 21 rasgando na compra, né? Bom, talvez se a gente vê o mercado indo trabalhar abaixo do 320, fique mais palatável de ler, fica menos volátil, sei lá, e direcional. Por hora, na verdade, eu acho que a gente tá se criando 2 referências importantes. A região do 20 e a região do 35. Você tem uma nítida briga e uma nítida indefinição em torno disso. Tanto do ponto de vista de fluxo, quanto do ponto de vista de leitura mais macro. Eu acho que tá mais pra venda, né, por enquanto, nesses 2 lados. Pelo menos me pareceu que as defesas de venda são mais consistentes. Tem um alívio bem marcante na curva de juros agora, hein. Tá devolvendo bastante das altas.
25. Vamos ver se leva o 20. Previsibilidade começaria se levasse o 20, né? Como o trade que a gente aumentou ontem até. Ai, falta 2 pontos só. Chuta o pau da barraca logo, vai. Meio ponto só, vai, cara. Aí. Vamos ver se agora vai. Dizer que o mercado tá bom de ler hoje, né? Tá comportadinho também. Mas, de novo, muita defesa do 20, ó lá. Por isso que vender rompimento, essas coisas, eu não gosto de fazer esses trades assim. Óbvio, não deu contexto de rompimento no 20, né? Mas o mais interessante é isso. Você bate, por exemplo, no 35, e daí você fica fazendo essa leitura pensando, pode romper, vou tentar segurar um balanço maior porque pode romper. Mas não, passou o 20, eu vou bater no 19,5. Cabeça de. Já coloca o stop. Vocês já repararam, sei lá, pegaram um Discord de um ano atrás pra ver como o mercado é diferente? Eu não tomei o 20, não. Não tomei o 20. Não tomei o 20 porque o que eu tô vendo é o seguinte, o mercado aí meio que numa briga meio de cachorro louco entre o 20 e o 35. E, bom, pelo menos no 35 havia uma defesa de venda muito mais consistente do que na compra no 20. E por outro lado, se for dar uma olhada de maneira geral, deu uma boa aliviada aqui dentro. A curva de juros longa inteira reduziu perda, devolveu o prêmio. E se você for olhar também moedas emergentes, de maneira geral, deram uma diminuída na alta, principalmente a lira turca. Principalmente o rende sul-africano, quer dizer. Então, daí eu continuo achando que dependendo de como vier o fluxo, vai querer levar. Fora que deram umas batidinhas em cima do 20 e tal, até soltaram um lote, então não tomei não. Olha lá, ele vai fazer uma série e vai romper. Pois é, 9h30 tem pedidos iniciais para seguro-desemprego, bem importante. Pode inclusive conferir volatilidade no mercado. Mas que doce pra levar esse 20, hein? Todo um charme. Foi. Tá com volume ruim, né?
ver até o 15 e tal. Mas de certo modo o vendedor vai pressionando ainda. Vocês conseguem entender, portanto, o racional de pensar no rompimento do 20, não na inversão no 20? Então, pô, tá bem melhor fazer Discord do que aula ao vivo à noite. Falando isso todo dia, mas realmente estava ficando limitado. Enquanto o mercado continuar balançando muito, eu vou fazer essencialmente mais Discord. Quando eu voltar a ser aquele negócio chato, aí é que assim, tem momento que o mercado é mais fluxo, entendeu? Isso acaba sendo. Tem momentos que você chega aqui, assim, quando tá tudo estável, não tem volatilidade nenhuma, o mercado tá trabalhando numa faixa de preço ali confortável, acaba sendo muito mais o fluxo. Agora, por outro lado, você tem influência muito grande de leitura macro, né? Então, acaba tendo que ser real time mesmo, né? Fica difícil fazer gravado. E deve ser assim até o fim do ano, né? O 20 se tornaria uma região importante por conta disso que a gente discutiu? Bom, de certo modo, sim, né? O grande problema é que a gente tem indicador relevante da economia estadunidense agora 9,30. Que eu arrisco a dizer que, dependendo, não deve ser gerar tanta volatilidade assim e vir tão ruim, não. Você vê aqui de fato. Onde é que a gente. Olha que interessante. Vocês estão vendo que o mercado virou e tá numa linha de tendência de baixa, certo? Desde o 45. A gente conseguiu comentar e perceber que tava mais já no 40, né? Agora, o lance é o seguinte: se continuar do jeito que tá, chegar na região, começar a engasgar muito na compra, aí talvez dê um balanço maior na compra. Teve uma certa acomodação dos ativos, né? Mas o mercado abriu bem estressado. Eu achei um pouco atípico a abertura. Dizer que devolveu muito, né? Tanto é que se você for olhar o próprio índice, estava operando em queda de 1,6%, coisa assim. Agora já tá 0,8%. O DI 27 tinha aberto em alta de 1,7%, já tá em 0,7%. Porque assim, do Copom, pra ser bem sincero, o Copom não surpreendeu muito. Talvez pesou um pouco o negócio do Queiroz, né? Mas você acha, o cara tava há 1 ano na casa de Atibaia, do advogado do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Se esse cara souber alguma coisa, ele não vai falar nada. Você vê que a região do 20 de fato segurou para dar um pullback e tal, mas um pouco mais restrito por conta do horário, né?
Olha lá, o mercado continua forçando na venda, não tem muito BO. Depois do 30 ali, 40, realmente é como a gente vem comentando, tem mais drive, né. E aí, vejam que é uma coisa que eu falei na aula gravada de ontem, na aula ao vivo de ontem à tarde, com discussão de trade, vocês lembram? Que a leitura de cenário, além do fluxo, contribui muito para leitura de pullback ou não. O exemplo perfeito disso é o 20. Então aqueles que pensaram aquela hora no 20, na compra, foram muito mais induzidos pelo fluxo. Mas tinha outras coisas que dava para se ponderar pensando que talvez o mais plausível seria romper o próprio 20, né. Eu acho que pelo menos até o fluxo dava esses sinais, o problema é que o fluxo dá sinais muito sutis às vezes, e para quem tá começando às vezes é muito difícil perceber essas sutilezas, né. Aí quando você usa outros elementos fica mais claro. Mas é interessante que todas essas leituras, com a boa leitura, assim, dá para até perceber as sacadas, porque se você for pensar, a gente tinha comentado um pouco disso, né. Lá no 35 o mercado perdia força na compra. 20 ele chegava um pouco mais forte. Lá no 35 quando chegava, o pessoal já começava a bater. Aqui no 20 não entrava tanta compra, então mas eu concordo que só por isso é difícil fazer a leitura. Pedidos iniciais para seguro-desemprego, 1.508.000, é. E pior do que o esperado, 208K pior do que o esperado. Vamos ver como é que tá sendo o movimento dos mercados. Hoje que já estava meio sensibilizado ao risco, acentuou a queda. Bom pra ler o fluxo no 20, né. Seria a chance de pullback. Parece estar meio forte na compra, né. Mercado ainda dando uma balançada meio grotesca. Se bem que aqui você tem uma região relevante, 20 a 24, né. Mas ó, compra ainda passando forte. É, pessoal defendendo aqui o 20 um pouco mais. Fica um pouco difícil tomar decisão agora, porque tem que ver como é que vai ser a acomodação lá fora o número, né. Esse IP ainda não parece que não assimilou tudo. Todas as emergentes viraram para desvalorização, só não o rublo russo. Os DIs longos deram incrementaram o prêmio. Parece estar dando um pouco de exaustão de compra, mas é um timing ruim, eu acho que para bater, hein. Eu digo isso porque, assim, ó, por exemplo, o stop aqui é até fácil de colocar, né. Realmente tá dando exaustão de compra na região importante. Eu digo timing ruim, porque parece que você ainda tá no olho do furacão, né. Às vezes é melhor esperar passar uns 3, 4 minutos para ver como é que o mercado se acomoda. Pelo menos eu uso isso como métrica pessoal e gosto que eu acho que isso ajuda bastante, a não tomar uns stop meio besta. É, parece que tá brigando para defender o 20 na compra inclusive, né. Então você vê essa importância de esperar se acomodar. Vocês conseguem perceber isso? Tendo uma defesa mais consistente do 18, 17 na compra para ganhar o 20. Enquanto isso, dei longo adicionando prêmio.
Desse jeito vai romper o 23, 24 e vai querer andar na compra. Rompeu. Bom, você vê que foi até o 27,5, né, voltou para a região do 20. O mercado volta a brigar por aqui. O cenário ainda tá mais ou menos de estresse, não teve uma devolução. Isso aí devolveu um pouquinho, mas o mercado ainda parece estar volátil e se acomodando. Será que perdeu um pouco o ímpeto em cima do 20 na venda, né? Você percebe que perdeu mesmo, demorou ali, entrou uma defesa de compra. Mercado muito legal de ler hoje. Vocês conseguiram entender os movimentos e tal? Bem lógico, né? E agora você vê que, puta, teve. Em 35 minutos de discussão, teve várias viradas, assim, de venda para compra, compra para venda. Ou seja, nada de direcional claro, né? Por conta de toda essa imprevisibilidade. O mercado ainda segue pressionando um pouco na compra, né? Ao meu ver, deu compra na primeira vez até. Quando tava já defendendo, tava falando, ó, tá defendendo muito o 18, o pessoal empurrando, não sei o que, os ativos não sei o que, tá fazendo o cara que vai romper. Acho que ali já até dava pra pensar. Tava defendendo até o 18 e 17, né? O balanço mais ou menos de mercado tá uns 4,5. Vai mais ou menos por aí. Mas você vê que tem muita dificuldade de passar o 26 e 27, ó. A vez anterior deu exaustão em 27, agora absorveu compra a 27. Andando só uns 7 pontos pra cima aí, em torno do 20. É, você vê que, ó, tá bem volátil, né? O 18 parece que é o ponto de referência que entra fluxo comprador, mas meio complicado. Eu acho que eu prefiro esperar agora ou perder o 18 para voltar minha leitura de antes de venda, ou ganhar o 25, 26. O mercado também é, exatamente, a venda deu uma empurrada meio forte aqui e o mercado parece que tá devolvendo um pouco do movimento depois dos pedidos iniciais para seguro-desemprego. Então aqui o mercado pode voltar à tendência anterior, que era de queda. Esse 20 tá histórico, hein? Virou para virou era de venda e virou para compra, agora virou para venda de novo. Que é isso? É, desse jeito realmente deve andar bem na venda até. Se, sei lá, romper a mínima ali do movimento anterior, que foi o 6, 7. Você vê indicador ruim assim,
Você vê indicador meio ruim, é só você pensar o seguinte: o mercado o mercado dá uma estressada até ele encontrar uma justificativa para o indicador, entendeu? Ou até o Fed aparecer anunciando um estímulo. O que aparecer primeiro? Quer ver que a justificativa vai ser: "Ah, não, é porque agora tá saindo da quarentena e algumas pessoas não tinham pedido ainda. Aí não estavam conseguindo fazer pela internet, coisa assim. Aí agora foram os postos presenciais, por isso que o número veio alto". Você vê que de fato, né, já venho aqui flertando com 10, flertando para quem sabe romper a mínima do movimento anterior. Vocês estão entendendo ou ficou confuso demais essa leitura em torno do 20 de, a hora é na compra, a hora é na venda? Ou deu para entender? Tira casaco, tira casaco, põe casaco. Na verdade, o 20 se tornou uma região balizadora de fluxo, né? Isso é importante se pontuar. Então, o que que você tem é o seguinte, opa, ó lá, rompeu a mínima do movimento anterior. É, como a gente tinha comentado. Calma aí, deixa eu terminar esse movimento e nós conversa. Aí, terminou. Acho que... Bom, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Você percebe que o 20 no intraday tinha virado uma região bem relevante, assim, de briga, não sei o quê. Primeiro ponto, tudo começa há muitos anos atrás, quando o mercado estava lá no 45. Você vê que o mercado teve uma abertura super no estresse, por conta de uma série de assimilação de coisas, o Copom, essa questão do Queiroz e tal, mas o BRL é muito atípico na abertura, né? Enfim. Lá no, você vê que subiu, defendendo a venda o tempo inteiro, absorvendo venda, mas lá no 45 começou a entrar venda e não começou a absorver tanto. Os DIs que abriram os juros, a parte longa, abriu um território bem positivo, mostrando estresse, adicionando taxas, 2% mais ou menos. Bom, o primeiro ponto é que lá em cima, além desse perfil de fluxo, começou a entrar, começou a dar uma baixada na curva de juros, ou seja, começou a devolver prêmio dos contratos mais longos. O que você percebe nessa hora, e o próprio índice, inclusive, começando a subir, por esse movimento, o junto de ativos, você consegue perceber que houve uma readequação ao risco interno, assim, percepção de risco interno, porque esse movimento foi muito isolado daqui, né? Então, primeiro, essa abertura muito mais estressada do que de fora e algo mais particular daqui. Realmente território negativo e tal, mas é um território negativo meio estável. E aqui toda essa volatilidade na abertura. Então isso chamou a atenção para aquelas inversões que a gente viu na venda. Primeiro a da máxima, depois uma do 45, depois uma do 40, depois uma do 35 se vocês pegar. Até o mercado ficar no canal do 35 ao 20. Quando o mercado ficou no canal do 35 ao 20, primeiro ponto, você tinha dois perfis de fluxo. A compra tentando levar o 35 e a venda tentando levar o 20. Quando você olhava pelo fluxo, quando chegava no 35, o fluxo de venda era muito mais forte do que o fluxo de compra. Basicamente, chegava no 35, o pessoal começava a agredir forte na venda e, se eventualmente tivesse alguma compra, absorver. Por outro lado, quando chegava no 20, não entrava compra muito forte, demorava um pouquinho para andar. Tendo em vista a tendência, tendo em vista essa abertura meio louca, você poderia pensar, por conta desse perfil de fluxo, que talvez fosse mais plausível a venda. O que acabou acontecendo foi que ainda os ativos do Brasil continuaram a devolver prêmio. Tanto a parte longa de juros continuou a devolver prêmio,
Para você ter ideia, o DI longo, os DIs longos devolveram metade do movimento de alta da abertura. E índice voltou a subir, então você percebe que assim, a maior, digamos assim, afinidade ao risco local. O que chamaria atenção, na verdade, não para o rompimento 35 dentro que você estava vendo, mas sim para o do 20, nesse cenário condicional. Beleza, rompeu o 20, foi até o 6, que isso a gente tinha comentado, tal. Até aí, ótimo. Começou a entrar compra, mas você vê que, primeiro, o que aconteceu? Começou a entrar compra porque você teve os pedidos iniciais para seguro-desemprego dos Estados Unidos às 9h20 e 9h30 e veio pior do que o esperado. Então aí começa aquela coisa, o mercado vai se readequar, vai tentar fazer uma leitura e tal. Então no primeiro momento teve um impacto de indicador. E aí você viu de novo movimento muito parecido com a abertura. O mercado volta para a região do 20, que virou balizadora, e começa a brigar em torno do 20. Só que aí ele começa a dar umas balançadas para cima no 20 e começa a entrar fluxo de compra, e você vê os ativos DI cada vez, o DI longo cada vez adiciona mais prêmio, e por outro lado, o índice cada vez mais devolveu o que tinha recuperado o movimento. Então você pensa, poxa, como o 20 tem um perfil de fluxo muito interessante todo esse cenário, talvez o mercado vá andar. E tenta 27 duas vezes, absorve compra de forma muito importante no 27, não consegue, e por outro lado você volta a ver de novo uma grande volatilidade, mas no sentido de devolver prêmio nos DIs, índice devolver parte da queda pós-ajuste, e lá fora também. Então você começa a pensar, em relação ao 27, 20, talvez o mercado dê uma aliviada já na leitura do indicador, e agora ele continue o movimento anterior, que era justamente enxugar um pouco a percepção de risco local. Daí a leitura de que poderia levar o 20 até a mínima do movimento anterior, que era o 6. Entendeu? Foi mais ou menos essa história aí. E agora esse movimento eu não vou saber falar pra vocês que eu tava contando outro e daí fodeu. Mas eu tive a impressão que deu pra perceber no 20. Quando o mercado estava vindo com compra, o primeiro ponto interessante foi que no 20 mostrou uma avidez grande pela compra. O segundo ponto interessante é que lá na mínima, na mínima do movimento, no 6 que a gente tinha comentado, quando ele tentou renovar a mínima, não deu. Deu uma exaustão importante. E se você for olhar, os DIs voltaram a incrementar prêmio. É um dia muito volátil, muito imprevisível e muito pouco direcional, né? Mercado virando o tempo inteiro. Bom, veja que o mercado voltou ao 35, que é a região de maior volume do dia, e você percebe que está bem volátil, percebe também que vai entrando uma certa defesa de venda, tem um pouco mais de absorção aqui na região do 34,5, isso é interessante até. Essa região deu umas inversões antes, né, mais importantes, mas eu confesso que agora está bem difícil extrair mais direcional do mercado. Não dá para saber até onde vai essa alta. Não me sinto muito afim de fazer nada por enquanto, porque tá ainda muito volátil, né. Eu procuro essas regiões que são mais claras, assim, de operar, que eu consigo saber, pô,
Por exemplo, ó, vamos supor, né? O mercado subiu forçado até o 35. Um exemplo hipotético, se tivesse acontecido isso. E daí você vê que o mercado ainda no 35 meio que brigando, mas deu uma acomodação assim da parte mais longa, começou a devolver prêmio e tal, e o vendedor tá ficando mais forte. Talvez seja um indício de tentar uma inversão maior. Foi o que aconteceu lá nos 50. Mas por hora tá meio difícil, assim. Porque por hora o mercado tá meio flertando com a estabilidade, né? Se bem que esse 40 tá começando a ser importante até, do ponto de vista dessa perspectiva. Não sei se vocês conseguem perceber um pouco.